Olá, sejam bem-vindos ao canal Carlos Ronaldo Jesus. Dando continuidade às explicações sobre o continente africano. Hoje vamos discutir um pouco sobre a geografia deste continente, tá? Então, primeiramente, vamos conhecer a sua extensão, vamos conhecer sua bacia hidrográfica, né? Vamos conhecer também algumas características vegetais ou sistema de fauna e flora deste grande continente. O continente africano, ele tem uma extensão de 30.221.532 km². Ele é formado por 54 países, tá? E esses 54 países, dentro dessa composição, tem 6 países insulares. Então, vamos conhecer um pouco pelas próprias regiões em que se divide o continente africano. Nós temos a África Meridional, África Central, África Ocidental, África Setentrional e África Oriental. Então nós temos 5 partes que compõem todo o continente. Também não podemos esquecer que existe a parte insular, que são as ilhas que compõem toda a estrutura. Vamos entender um pouco quem são esses países que fazem parte da África Meridional. Na África Meridional, nós temos África do Sul, Angola, Botsuana, Comores, Lesoto, Madagascar, Malawi, Maurícia, Moçambique, Namíbia, Suazilândia, Zâmbia e Zimbábue. Esses países fazem parte da África Meridional. Vamos agora falar da África Central. A África Central possui os seguintes países: Chad, República do Congo, República Centro-Africana e a República Democrática do Congo. África Ocidental: Benin, Burkina Faso, Cabo Verde, Camarões, Costa do Marfim, Gabão, Gâmbia, Gana, Guiné, Guiné-Bissau, Guiné Equatorial, Libéria, Mali, Mauritânia, Níger, Nigéria, São Tomé e Príncipe, Senegal, Serra Leoa e Togo. Na África Setentrional, nós temos Argélia, Egito, Líbia, Marrocos, Sudão, Sudão do Sul, Tunísia. Na África Oriental, nós temos Burundi, Djibouti, Eritreia, Etiópia, Quênia, Ruanda, Seychelles, Somália, Tanzânia e Uganda. Essas são as regiões divididas no continente africano com seus respectivos países. Nós também temos 2 estados em sistema de reconhecimento ou disputa territorial. Nós temos a Saara Ocidental, República Democrática da Arábia Saariana. E temos a Somalilândia, faz fronteira com a Somália. Existem também dependências que compõem o estado do continente em si africano. Nós temos a Noruega com a ilha Bouvet e o Reino Unido, onde tem 3: Santa Helena, Ascensão e Tristão da Cunha. Existem outros territórios que são de responsabilidade de alguns países, como Portugal, Espanha, França, Itália e terras austrais e antárticas francesas. São territórios, são ilhas que esses países ainda têm um certo domínio. Os estados insulares que compõem o continente africano, que são essas ilhas, são Madagascar, Cabo Verde, Comores, Maurício, São Tomé e Príncipe e Seychelles. Esses são os 6 países insulares que fazem parte do continente africano. A gente tem uma característica também importante desse continente. Ele é banhado por 2 oceanos, que seria o Oceano Índico e o Oceano Atlântico. Tá? E também tem uma faixa importantíssima, que é o Mar Mediterrâneo, que divide o continente africano do continente europeu. É desse Mar Mediterrâneo que está acontecendo
muitos acidentes marítimos por causa da migração de alguns povos do Oriente Médio para a Europa. As regiões da África, que já foram todas elas explicadas para vocês com seus devidos países, né? Então a gente também tem outras características desse continente. Nós agora vamos falar um pouco justamente sobre os processos climáticos que fazem parte da formação do continente africano, ressaltando geograficamente as suas principais características. A gente tem climas equatoriais, tropicais, desérticos e mediterrâneos. O equatorial quer dizer calor e a umidade, que é no centro ocidental. O tropical é quente com poucas chuvas no inverno, que é no centro-sul. Desértico, que seria o deserto do Saara e do Kalahari. E o Mediterrâneo, extremidade setentrional meridional. Só uma observação. Tem uma pesquisa que saiu recentemente da NASA, onde diz que os desertos do Saara conseguem mandar para a floresta amazônica uma quantidade expressiva de um elemento químico que é raro na floresta amazônica e que é de extrema importância para o crescimento vegetal, que é o fósforo. Através do deslocamento de ar feito do deserto do Saara até o continente sul-americano, até a parte sul-americana do continente americano, a floresta amazônica recebe essa quantidade que é abundante no deserto do Saara para o desenvolvimento dessa vegetação na faixa tropical do Brasil, que é a floresta amazônica. É só uma curiosidade entre a interatividade de dois continentes, o continente africano e o continente americano, em específico com a floresta tropical Amazônia no Brasil. Nós temos também os principais rios. Todo grande estado, país, necessita de rios para alimentar sua população, né? A população muitas das vezes consegue se firmar, elas conseguem se agregar próximas justamente às fontes de água doce, que seriam os rios. O continente africano ele tem uma quantidade muito grande de rios, mas tem os principais. Pela contagem, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, são 16 rios. No primeiro levantamento feito. Mas nós temos aqui, vamos falar dos 5 principais que compõem esse continente e que é de extrema importância para o seu desenvolvimento, tá? Nós temos os 5 principais rios, os 5 principais. Temos o rio Nilo, o rio Kagera, o Congo, o Níger e o Zambeze. São os 5 principais rios que compõem o continente africano. Nós temos outros também importantes que cortam todas as suas regiões, dependendo da quantidade de estados, países, e eles fazem a sua introdução, né, utilizado pela própria população. A gente ainda tem os rios Kassai, Chabelle, Orange, Limpopo, Okavango, Rio Senegal, Charihuan, Dra, Val, Obangui e Juba. Esses são alguns rios levantados no continente africano. Vamos falar um pouquinho desses rios, os 5 principais. O principal deles, o primeiro e o segundo maior do mundo, é o rio Nilo. Ele tem uma extensão de 6.650 quilômetros. Tá? Ele só perde para o rio Amazonas, que tem uma extensão de 6.992 quilômetros. Então ele está na segunda posição mundial, que é o rio Nilo. Ele nasce na floresta Nigue e Ruanda, né? É a nascente dele, e a sua foz é no mar Mediterrâneo. Como eu já tinha explicado, é a faixa entre o continente africano e o continente europeu. A sua bacia hidrográfica tem uma ocupação diária de 3.349.000 quilômetros quadrados. Quem são esses países que a bacia hidrográfica é beneficiada pelo rio Nilo?
nós temos Uganda, Tanzânia, Ruanda, Quênia, República Democrática do Congo, Burundi, Sudão, Sudão do Sul, Etiópia e Egito. O Rio Nilo fica tão famoso devido ao Egito. O Egito, né, um país africano, dentro da sua história, do seu desenvolvimento, o Rio Nilo é um grande fator que vai ajudar e desenvolver toda essa região, devido às suas enchentes e vazantes. Quando o Rio Nilo ele enche, né, ele tem uma concentração de material orgânico muito grande. Então, quando ele começa a sua vazão, todo esse material é deposto nas suas margens. Então, a população tinha uma facilidade muito grande de fazer o aramento dessa terra e já utilizar desses recursos, né, orgânicos para fazer plantações. E daí também começa a se desenvolver as grandes técnicas de agricultura daquela época e daquela região, que é transferido para outras partes para o desenvolvimento de subsídios, para as pessoas se alimentarem, aquele processo todo dos povoamentos que aconteciam na região. Então o Nilo tem essa grande importância no continente africano. O segundo maior rio é o Rio Congo, né? O Rio Congo tem 4.700 quilômetros de extensão, tá? A nascente dele fica nas montanhas do Vale do Rift, no Quênia, e a sua foz fica no Oceano Atlântico. O que seria o Rift? O Rift seriam as placas tectônicas da Arábia em conjunto, próximas das placas tectônicas africanas. Então, nesse vale daí é que vai começar a surgir a nascente do Rio do Congo. A bacia hidrográfica do Congo corresponde à República Democrática do Congo, República Centro-Africana, Angola, Camarões, Tanzânia, Ruanda e Burundi. Então são esses países que fazem parte da bacia do Rio Congo. Outro rio importante é o Rio Níger. Ele tem 4.180 quilômetros de extensão. A nascente dele fica na fronteira da Guiné e Serra Leoa. Entre a fronteira da Guiné e a Serra Leoa é a nascente do rio Níger. Tá? A sua foz é no Golfo do Níger. Uma observação importante. O que seria golfo? O golfo é um termo utilizado na geografia para definir a parte do mar que penetra nas terras cuja abertura é extremamente larga. Então, uma abertura larga em relação ao oceano, você tem a penetração, isso seria, o nome seria dado de golfo, tá? Então, a foz é no Golfo da Guiné, né? Sendo que o maior golfo já registrado é o Golfo de Bengala, tá? Fica no Oceano Índico. Golfo Pérsico, que é o segundo, seria no Oriente Médio. E Golfo do México, entre a América do Norte e Central. Tá? A bacia hidrográfica do rio Níger é composto de Guiné, Mali, Níger, Benin e Nigéria. Outro rio também importante, que é o rio Zambeze, 2.574 quilômetros. O nascimento dele fica no Kazombo, uma região da Angola, com a Zâmbia. A sua foz fica no Canal de Moçambique, no Oceano Índico. A sua bacia hidrográfica fica Zâmbia, República Democrática do Congo, Angola, Namíbia, Botsuana, Zimbábue, Moçambique, Malawi e Tanzânia. Então esses são os principais rios que compõem a estrutura do continente africano. Por que esses são os principais? Maior em extensão, maior em bacias hidrográficas e que conseguem praticamente rastrear uma boa parte dos países que compõem o continente. Tá? Nós também temos aqui os sistemas naturais, os ambientes naturais, que fazem parte também de toda essa estrutura geográfica do continente. Nós temos o deserto do Saara, temos a savana, temos a floresta equatorial do Congo, né? E temos também o deserto de Kalahari.
O deserto do Saara fica no norte, praticamente no norte da África, tá? É uma região que tem influências de pressão atmosférica, de ventos que vêm do mar. Então, ao mesmo tempo que é muito quente durante o dia, ele é muito frio à noite. Tá? E essas características e outras com o decorrer da própria formação geofórmica da Terra, conseguiu criar esse ambiente desértico, né, seco, árido, dessa região do deserto do Saara, que também concentra alguns povos nômades. Tá? Algumas concentrações desse deserto são os oásis, onde tem a concentração de alguns poços específicos de água e aquela vegetação que se beneficia dessa água para se desenvolver. Tá? Quem vive nessa região? Os berberes, né? Os tuaregues, são alguns povos que vivem nessa região aí. Além dessa, nós temos a savana, né? Que ela é quente e tem pouca umidade, né? E é uma estação definida seca, tá? Que é a savana. Nós temos também a floresta equatorial do Congo, tá? Porque o continente africano ele fica uma boa parte, né? Na faixa tropical. Então essa parte da faixa tropical beneficiou justamente a floresta equatorial do Congo. Tá? Grande insolação o ano inteiro, ela tem sol o ano inteiro, né? Tem luz, tem umidade, e porque fica justamente na linha do Equador. Nós temos também o deserto do Kalahari. O deserto do Kalahari já fica bem lá na parte austral da África, né? Naquela região da África do Sul, é onde a gente também tem uma grande concentração de fauna, né? Porque existe definições, você tem uma época de cheia, mas também tem uma época bem seca, né? Como se fosse um ciclo de renovação no deserto do Kalahari. Tá? Então essas são algumas características do continente africano a nível de vegetação, que faz parte de toda essa estrutura também geográfica. Tá? Então a gente bateu um papo, né, sobre algumas características geográficas desse continente, que são de extrema importância para o desenvolvimento de todos os grupos étnicos que fazem parte da composição, né, dos seus estados-países dentro do continente africano. Obrigado pela atenção. Continuaremos ao decorrer com mais explicações sobre esse grande continente africano.